Olá, hoje quero falar com você sobre a simplicidade e a praticidade do ensino de Jesus Cristo. E, para tanto, nós vamos considerar o capítulo 18 do Evangelho de Lucas. Esse capítulo começa com uma parábola, a parábola do juiz iníquo. E ele começa dizendo assim, no verso 1: Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Este é o ensinamento de Jesus. O ensinamento das parábolas é de uma simplicidade a toda prova. Cada parábola tem um ensino, que nós chamamos de a moral da história. E o ensino de cada parábola geralmente se acha no primeiro verso. Então, o texto nos diz que Jesus contou esta parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Aí está o ensino do texto. E falando sobre a importância de orar sempre, e ele fala de uma viúva que importunava um juiz iníquo. Esse juiz iníquo não é Deus, ele é o oposto de Deus. E mesmo sendo o oposto de Deus, ele fez justiça à viúva para não ser incomodado. Quanto mais o nosso Deus justo vai nos abençoar e vai nos ouvir e defender a nossa causa. Depois de mostrar sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, então Lucas coloca a passagem do fariseu e do publicano. Diz que propôs no verso 9 também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. O juiz iníquo ensina sobre a oração. E agora Jesus coloca duas pessoas orando. Um fariseu que batia no peito e se julgava superior aos outros. E agradecia por não ser como os outros. E um publicano que faz uma oração simples, derrama o seu coração diante de Deus e fala: tem misericórdia de mim, pecador, batendo em seu peito. É como se fosse um telegrama. São palavras simples que ele apresenta ao Senhor. E qual dos dois foi atendido? O texto nos diz que quem foi atendido foi o publicano pecador. Então nós podemos orar a Deus com a nossa simplicidade, com as nossas palavras. Podemos orar a Deus com aquilo que nós somos. Não precisamos ostentar nada, nem para os homens e nem para Deus. E se as pessoas não tivessem entendido ainda a lição de orar sempre e não se cansar, do fariseu e do publicano, mostrando duas pessoas orando e quem seria atendido. Então Jesus fala sobre as crianças, e nos versos 15 a 17. E ele fala que dos pequeninos é o reino de Deus. E ele termina dizendo assim: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Crianças têm 3 características. Elas dependem dos pais quando nascem. Dependem para nascer e depois dependem dos pais, do cuidado dos pais, do carinho, do amor, da proteção dos pais, senão não sobrevivem. Você sabe que você depende inteiramente de Deus, que você existe porque Deus criou você, e que você depende da assistência do Pai para continuar vivendo. Segunda característica das crianças
é que elas aprendem dos pais. Nós aprendemos a falar com os nossos pais, aprendemos a andar com os nossos pais, aprendemos a ler, aprendemos a raciocinar, aprendemos a palavra de Deus, aprendemos a Bíblia Sagrada, tudo aprendemos dos nossos pais. Se os nossos pais não tivessem nos ensinado, nós não teríamos sobrevivido, não aprenderíamos nada. Terceira característica das crianças, elas confiam nos seus pais. E porque aprenderam dele, porque vieram dele. Então você tem que saber que você veio de Deus, que tudo que você sabe, você aprendeu de Deus e que você pode confiar plenamente em Deus. Você deve receber o reino de Deus desta maneira e abraçá-lo com alegria, porque Deus ama você. Deus nos abençoe e nos ensine todas essas verdades maravilhosas de sua palavra. Então, orar sempre e não se cansar. Orar com o que nós somos e com o que temos no nosso coração. E ser como as crianças que dependem dos pais, que vieram dos pais, que confiam nos pais. É sabedoria para a vida. Que Deus nos abençoe.